Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, queridos, povo de Deus e aqueles que também estão sempre interessados em aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? O nosso momento especial de reflexão bíblica, de aprendizado. Nesse podcast você encontra uma pregação expositiva de capítulo por capítulo da Bíblia. Nós temos ouvintes espalhados por vários lugares do planeta Terra. Ainda bem, né? A gente não sabe se em outros planetas tem também, a gente nem sabe se tem vida. Mas que bom. Então hoje Lucas capítulo 20, a parte 1ª, episódio número 336, a 4ª temporada. Vamos ver o capítulo 20 do Evangelho de Lucas, estamos chegando ao finalzinho do Evangelho de Lucas. Eu te convido a você ir à Bíblia Sagrada, ler esse capítulo em calma, em silêncio, em oração. Depois vem para cá, convida mais gente e vamos juntos aprender todo o significado do texto bíblico, tá bom? Muita teologia de graça para você, gratuita, um toque do seu dedo aí no celular. Hoje a gente vai ver o silêncio do grande mestre, a colisão dele com o Sinédrio. Ele tinha bastante problema com aqueles religiosos daquela época que começaram a viver uma religiosidade somente exterior, somente aparente, sendo que suas vidas interiormente, Jesus mesmo falou, eram como sepulcros caiados, né? Será que hoje é diferente? Eu deixo esse questionamento aí para você, tá bom? Você que vai me dizer aí se hoje está diferente ou se a gente está vendo muitos religiosos também demonstrando essa mesma hipocrisia daqueles fariseus da época de Jesus. Então vamos lá? Prontos? Prontas? Então não sai daí, fica até o finalzinho. Se você quiser, pega um caderninho para você anotar aí todas as suas dúvidas. E se quiser, entre em contato com a gente e vamos continuar o nosso bate-papo aqui sobre a Bíblia Sagrada, que vai ser muito edificante, tá bom? Então o Sinédrio ali, ele não estava solícito em guiar o povo nos caminhos da verdade e da justiça. Eles queriam mesmo era aprisionar o seu inimigo, Jesus Cristo. O seu objetivo não era santo, nunca foi, mas profano, não era patriótico também, mesmo se alegassem que o fosse, mas era malévolo, de uma maldade sem fim. Eles não estavam buscando o bem público, não. Eles estavam buscando o bem e a vantagem própria e pessoal deles. Eles desejavam esmagar um rival e assim manter a sua própria posição de autoridade. Jesus Cristo, ele nem sempre responderá às nossas perguntas. Se ele fará ou não, depende do espírito em que ele é abordado por nós. As formalidades e propriedades da linguagem religiosa caem em seus ouvidos, mas não tocam seu coração e nem movem a sua mão. Cristo, às vezes, talvez muitas vezes, ele fica em silêncio quando gostaríamos que ele falasse conosco. Cristo, ele às vezes não responde, preste atenção nisso. A seriedade prática e espiritual, ela atrairá a sua bênção, ordenará a sua palavra graciosa e vivificante. Se buscarmos fervorosa e perseverantemente o nosso próprio bem-estar espiritual ou de outros, não deixaremos de ouvi-lo dizer: seja-vos feito conforme a vossa fé. O versículo 1 ao 19 aqui desse capítulo 20, segundo o nosso irmão Lucas nos relata, nós vemos uma colisão de Cristo com o Sinédrio. Uma situação bastante complicada. Nós estudamos a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém e sua purificação do templo. Você encontra isso nos episódios anteriores. E agora nós temos que notar as interrupções a que ele foi submetido enquanto ele melhorava
os seus últimos dias de ministração no pátio do templo. Veja que ele havia exercido autoridade na casa de Deus. Ele também estava ensinando com autoridade ao povo. E daí vieram os governantes, os líderes judeus, exigindo dele qual era a sua autoridade para fazê-lo. Como em muitos ainda, há uma grande demanda por placas, certificados, pedidos. E nessas circunstâncias, Jesus os joga de volta em João Batista e pergunta se eles tinham entendido a sua autoridade. Isso os encurralou tanto que eles se recusam a dar uma opinião e Jesus, consequentemente, está autorizado a se recusar a dizer-lhes com que autoridade ele segue o curso que segue. Foi ao Batista que ele foi para o batismo. Foi ao ser batizado por João que ele recebeu os dons do céu aberto. O Espírito Santo em forma de pomba, descendente à certeza da filiação, de que ele era filho de Deus. Foi de João que ele recebeu o primeiro passo para conseguir discípulos. Quando Batista apontou para ele, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quão natural, portanto, que Jesus levasse os principais sacerdotes de volta a João. Não foi manobra hábil da parte do mestre, mas simples defesa histórica. João, ele reconheceu minha autoridade e missão, Jesus disse. Ele colocou seu selo sobre eles. Isso não deveria satisfazê-lo. Certamente esse curso ele é tomado por nosso Senhor e tem um significado muito profundo. Minha obra e meu ensino são certamente e evidentemente divinos, ele afirmava. Ele era o homem, mas não, ele leva suas perguntas ao longo da linha histórica e mostra como se posiciona em terreno profético, como sucessor do último dos profetas. Reconhecimento da sucessão profética em vez de qualquer suposição independente. Jesus ele pede que esses governantes decidam se João Batista, ao introduzir o batismo, estava seguindo um curso inspirado pelo céu ou não. O batismo de João foi do céu ou dos homens? E em vez de encarar a questão como homens, eles a cercaram. Eles viram claramente que em ambos os casos a sua resposta os colocaria em dificuldade. Se eles dissessem que o batismo de João era do céu, Jesus imediatamente diria: por que então não crestes nele? Mas se declarassem que era uma mera inovação humana, entrariam em tal colisão com o povo que correriam o risco de serem apedrejados. Agora vejam, com medo do homem, eles recusam o julgamento. E agora é instrutivo aqui, meus queridos, notar que tais temporários nunca podem ser mártires por sua convicção sobre João. Por que eles deveriam ser apedrejados? Eles preferem ficar em silêncio sobre todo o assunto. Enquanto temermos o homem mais do que a Deus, enquanto valorizarmos a estima do homem mais do que a verdade, não somos dignos de julgamento. Só nos tornamos imparciais quando estamos prontos para aceitar a verdade com todas as suas consequências sobre nós. Essa é a lição do texto. Esses governantes demonstraram a sua total incompetência para tomar qualquer decisão sobre as reivindicações de um profeta. Eles são, consequentemente, tratados por Jesus como indignos da posição de juízes. Seria bom se esta regra fosse fielmente observada. Os homens são tratados muitas vezes como se tivessem espírito, capacidade e temperamento judiciais, quando são simplesmente partidários tementes aos homens. É tempo perdido colocar essas pessoas no tribunal. É muito melhor gastar o tempo ensinando as pessoas comuns, como fez o mestre, do que tentando convencer os partidários que interrompem um bom trabalho e não fazem nada. Então, por meio de uma parábola de julgamento, ele revela a estes partidários o perigo que eles estavam vivenciando. Veja que a parábola ele falava de uma vinha, que indica o povo teocrático, aqueles que estão sob o governo de Deus.
Apresentam os lavradores, os homens que exerceram governo entre eles, e o fruto, que naturalmente esperado era a lealdade e o serviço espiritual que os profetas pediam. Mas raramente asseguravam ao seu mestre no céu. Entenda, em vez de entregar os frutos, os governantes do povo judeu submeteram a linhagem de profetas a crescentes indignidades. E por último, o Filho único é enviado, mas em vez de reverenciá-lo e ceder às exigências divinas, eles os expulsaram da igreja judaica e o mataram. Quão claramente Jesus reivindica assim a filiação a Deus e indica a sua aproximação e terrível condenação. O resultado deste assassinato do Filho de Deus deve ser a transferência da teocracia dos judeus para outros lavradores. Sim, veja que os principais sacerdotes e escribas, eles agora serão suplantados pelos apóstolos e o judaísmo dará lugar ao cristianismo. Isso é o que se segue a história após Jesus. Vendo que a parábola foi contada contra eles, eles clamam: Deus me livre! Mas Jesus conclui seu argumento com citações apropriadas de suas próprias escrituras. Leia e entenda o texto, meu querido. Ele pergunta: não é a pedra rejeitada pelos construtores para se tornar a pedra angular? E todos os que colidirem com ela não serão quebrados ou reduzidos a pó? Dessa forma, ele afirma ser o teste dos homens e sua rejeição é fatal e final. Veja o versículo 17 desse capítulo 20 de Lucas, que nos apresenta essa rejeição e a consequente exaltação de Cristo. Como os construtores rejeitaram aquela valiosa pedra. Como foi que todos os milagres de Jesus, tão maravilhosos, tão benéficos, tão simples e tão críveis como eram, que a vida de Jesus tão santa e tão bela, tão graciosa e tão vitoriosa como era, que a verdade dita por Jesus, tão profunda, tão original, tão elevada, tão satisfatória para as necessidades mais profundas do homem como era. Como aconteceu que tudo isso deixou o desprezado e o rejeitado entre os homens? Como? Como explicamos que deve ter havido uma preparação tão longa e complicada para a vinda do Messias dos judeus e do Redentor da humanidade e que ele não foi reconhecido quando veio? Todo aquele arranjo divino de lei, ritual e profecia, privilégio, disciplina, não parece ter falhado? De que serviu toda essa preparação elaborada quando o povo de Deus rejeitou o Filho de Deus? Quando aquele para quem tudo apontava e de quem tudo predisse não foi bem-vindo e honrado, mas denunciado como enganador e morto como criminoso. Você consegue entender? Não devemos admirar que a evidência mais forte tenha falhado em convencer aqueles que não estavam convencidos. Que evidência pode prevalecer contra o fanatismo, preconceito e o egoísmo, todos combinados entre si? O nosso conhecimento e experiência da humanidade devem ter provado abundantemente que qualquer um desses pode repelir as provas mais claras e mais pesadas, e muito mais pode a ambos. Certamente o preconceito e o interesse próprio nunca encontraram um lugar mais firme do que encontraram nas mentes dos principais sacerdotes e escribas que lideraram a oposição ao nosso Senhor. Nós devemos levar algumas coisas em consideração aqui. Primeiro, que o fato de que os tratos de Deus com a nossa raça incluem falhas aparentes como essa e nos obrigam a esperar a questão antes de julgarmos. Segundo, o fato de que a longa preparação de Israel não foi de modo algum um fracasso aparente.
a evidência de muito cumprimento da profecia, a valiosa contribuição de tudo que está contido no Antigo Testamento, que é uma herança rica e preciosa para toda a raça humana. E há, sobretudo, a formação de um povo puro, reverente, distinguido e elevado acima de todas as nações circunvizinhas, no elemento supremo de um caráter moral. Isso tudo fornece um material humano para a primeira grande época missionária. Veja que, além de tudo isso, a própria rejeição de Jesus Cristo foi o início, o fundamento do sucesso final. E de um sucesso muito mais profundo e maior do que qualquer triunfo contemporâneo nacional teria sido. E isso tudo levou à sua exaltação, apesar de sua humilhação. Essa pedra foi rejeitada de fato. Aquele mestre foi silenciado. Aquele profeta morto, aquela causa coberta de infâmia. Essas esperanças acalentadas por alguns discípulos foram colocadas na tumba e cobertas da vista. Contudo, apesar de toda aquela aparente derrota, aquela pedra se tornou a pedra principal da esquina. Aquele mestre, o grande mestre da sabedoria divina, aquele profeta, o reconhecido salvador da humanidade que causou o reino de Deus na terra, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele dizia: eu, se for levantado, todos atrairei a mim. A cruz tem sido a grande pedra ímã que vem atraindo o mundo. É para um Salvador crucificado, uma vez morto por nossos pecados, morrendo em misericórdia para com nossa raça, que somos atraídos em fé e amor. É Ele que nos amou e se entregou por nós, para tanta vergonha, tristeza e morte. Nos regozijamos, fazer dele o amigo de nosso coração e o soberano de nossa vida. É bom para nós estarmos onde estamos, em um ponto no tempo em que possamos reconhecer a pedra angular. Conhecemos Jesus Cristo melhor do que deveríamos se tivéssemos vivido quando ele era a pedra rejeitada pelos construtores. Não poderíamos estar melhor colocados do que estamos pela providência de Deus para entendê-lo e regozijar-se, alegrar-se no seu infinito valor. É isso, meus queridos. Nós nos encontramos no próximo episódio. Eu te vejo lá. A gente vai continuar meditando nesse capítulo 20 aqui, que é fantástico, excepcional e edificante o conhecimento para as nossas vidas. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.